Sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso primeiro episódio da segunda temporada do Nutri em Cena. E hoje nós continuamos a nossa conversa com o Rafa. E hoje iremos falar sobre exercício físico e doenças crônicas. Então, Rafa, por que hoje o exercício físico é considerado um verdadeiro remédio no tratamento de doenças crônicas? Então, quando a gente fala de doença crônica, a gente fala de diabetes, hipertensão, colesterol alto, as dores articulares. Uma pessoa sedentária, ela deixa o corpo dela rígido. Então, quando a gente começa a fazer exercício, a gente vai amolecendo esse corpo, vai trazendo mais movimento para ele. As dores vão melhorando, a gente tem várias questões fisiológicas que melhoram também. Quando a gente fala de doenças crônicas, a gente está falando de diabetes, hipertensão, colesterol alto, tem pessoas com dores articulares também. E para essas pessoas com doença crônica, fazer exercício é muito importante. A gente vai melhorar a circulação do nosso corpo, melhorar a resposta do nosso coração aos movimentos, né? A pressão arterial vai melhorar. Então, para uma pessoa com doença crônica, é necessário que ela faça exercício. Não é algo que ela talvez tenha que fazer, ela precisa fazer. E você, como profissional da área de educação física, você vivencia bastante isso dentre os seus alunos e pacientes também? Bastante. A maioria das pessoas que vêm para mim são pessoas que já têm alguma comorbidade, às vezes mais do que uma, e sempre vêm, na verdade, com muito receio, de medo de fazer o exercício e acabar se machucando, ou de passar mal. Já aproveitando, dá para dizer que o exercício ele tem dose, frequência ou indicação, assim como uma medicação? Sim, cada indivíduo vai ter um tipo de exercício para fazer. Então, às vezes o treino que eu fiz para uma pessoa hipertensa não é o mesmo treino para uma pessoa com a dor articular, né? Por exemplo, artrose. Vai ter o tipo de exercício que ela vai ter que fazer, a frequência, a intensidade. Então, né, voltando para essa questão da pressão e da dor articular, às vezes eu consigo fazer um treino muito mais forte que alguém que tem pressão alta. Mas se eu fizer com muita intensidade, já para essa pessoa com dor articular, vai piorar o caso dela. Então, para todo mundo, precisa da individualização também. Sim, daí entra você como profissional para avaliar e montar o treino específico para cada caso e situação em específico. Sim, exatamente. E quais são os sinais durante o treino que indicam que algo não está bem? Ou que a pessoa precisa parar ou até mesmo mudar o seu treino ou estratégia sua durante esse atendimento? Quando a pessoa estiver fazendo o exercício dela e começar a ter suor frio, tremor, a visão começa a ficar embaçada, já são sinais de que a pessoa precisa parar um pouco, respirar, aferir a pressão arterial, às vezes também medir a glicose dela. Falta de ar também é uma questão bem preocupante. Não é apenas a falta de ar de quando você faz o exercício e fica com esse fôlego alterado. É a falta de ar de dor no peito junto, não conseguir falar, não conseguir sinalizar. Então, qualquer pontada no peito, você já tem que comunicar ao personal trainer para que vocês deem uma pausa no treino, vejam se é seguro continuar ou não e o que vocês vão fazer dali para frente para mudar para que não aconteça mais. Então, treinar sem orientação, ele acaba se tornando um perigo muito grande para alguém que possui qualquer tipo de doença crônica. Sim, exatamente. Tá. E quem tem pressão alta, pode treinar normalmente? O que precisa ser observado nesse caso em específico? Quando a gente fala de pressão alta, o indivíduo ele tem que vir para o treino, ele começa aferindo a pressão arterial dele. Se a pressão estiver muito elevada, a gente vai esperar 5 minutos, vai acalmar, fazemos a aferição de novo. Se não abaixar, provavelmente a gente não vai fazer o treinamento, ou vai fazer às vezes um alongamento, só uma mobilidade. Se tiver regularizado, a gente faz o treinamento. E se sentir alguma coisa, a gente afere de novo e no pós-treino a gente vê mais uma vez para ver como que tá, se a gente está conseguindo deixar essa pressão normal.
Por que as pessoas com obesidade, elas precisam de treinos adaptados e não simplesmente treinar mais forte? O treinar muito forte para uma pessoa que não está acostumada e que tem obesidade pode gerar uma sobrecarga grande nas articulações, gerando ali muita dor, às vezes durante o treino, no pós-treino, às vezes ocasionando uma lesão. O coração também não está acostumado a receber tanto sangue de uma vez só, então a gente precisa ir aos poucos. E pessoas com obesidade, às vezes têm diabetes também. E a gente tem o chamado pé diabético. Quando a pessoa tem muito atrito, esse pé pode rachar e pode machucar. Então, a gente também cuida dessa parte, né, de relação obesidade e diabetes, para que esse treino com alto impacto não aconteça. Tá. E qual que é o maior mito que ainda existe sobre exercício físico e doenças crônicas? De quem está doente não pode fazer, tem que ficar... Isso que a gente mais ouve, principalmente em consultório, é verdade. Não pode fazer de jeito nenhum ou só pode fazer alongamento. Isso Existem os treinos adaptáveis, mas todos nós precisamos praticar atividade física, ter o ato de ter um exercício físico incluído na nossa rotina. E em casos específicos, ter profissionais gabaritados que consigam entender o seu caso e saibam te instruir. E para você que está encantado neste monte de informações que nós estamos recebendo, semana que vem nós voltamos com mais um assunto. E estamos de volta segunda-feira que vem, às 20 horas, com o Nutri em Cena.